outras razões para não crer em Ilhambrana e nem na sua mensagem. Os pastores da mensagem de Ilhambrana, eles pregam que Ilhambrana foi um profeta nas mesmas qualidades e no mesmo calibre dos profetas da Bíblia. E então eu estive colocando isso, em prato limpo. Então vamos observar se realmente Ilhambrana foi um profeta nas qualidades e no calibre dos profetas da Bíblia. Em se tratando de que ele se nomeou sendo Elias, o profeta prometido de Malaquias 4 e 5, então vamos colocar aqui no crivo da palavra, ver se realmente é. Então veja bem, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, qual foi a denominação, qual foi a igreja que ele frequentava e quem foi que batizou ele para ele ser profeta? Uma pergunta. Aí depois de Elias vem Eliseu. E qual foi a denominação, a igreja que Eliseu frequentou e quem foi que batizou Eliseu para ele ser profeta? Aí depois nós temos João Batista. Qual a denominação, a igreja, a congregação que João Batista frequentou e quem foi que o batizou para ele ser profeta? E então nós temos Ilhambrana. Era batista, certo? Da igreja batista, que é uma denominação, que é uma congregação. E Ilhambrana tinha um pastor chamado Roy Davis. E esse pastor o batizou. E batizou ele e o encaminhou, para o campo evangelístico. Agora, não é estranho isso? Isso é muito estranho. Muito estranho para dizer que Ilhambrana foi um profeta nas mesmas qualidades e no mesmo calibre dos profetas da Bíblia. Tá. Então aí, vejam bem. Aí os pastores fazem de tudo, os defensores de Ilhambrana, da mensagem de Ilhambrana, fazem de tudo. Por quê? Para defender o seu império. Entendeu? Para defender o seu império. E eu pergunto hoje, Ilhambrana disse: se os de Paulo entraram, os meus também entram, porque onde Paulo pregou, eu preguei, onde Paulo batizou, eu batizei. E será isso verdade? Agora, Paulo pregou e advertiu dizendo, vocês sabem muito bem, eu não gosto de estar citando Bíblia aqui, eu só cito Bíblia, sabe por quê? Para mostrar exatamente que nós conhecemos também Bíblia. Mas o seguinte, eu sei que vocês não dão a mínima para a Bíblia, entendeu? Vocês não dão a mínima para a Bíblia. Desde que vocês estejam ganhando dinheiro, desde que vocês tenham a igreja de vocês e a mensagem de Ilhambrana, está bem. Aí, Paulo disse, se um anjo do céu vos trazer outra mensagem, outro evangelho, que não seja esse que nós vos anunciamos, seja anátema. Paulo disse isso. Agora então Ilhambrana não pregou as mesmas coisas que Paulo pregou. Porque Ilhambrana creu num anjo, num suposto anjo que lhe comissionou. Mas Paulo advertiu
que não era para crer. Vejam bem, Paulo advertiu que não era para crer, mas William Branham creu num suposto anjo que lhe comissionou. E hoje nós temos aí a confusão religiosa. Agora eu pergunto para vocês, pastores, e para vocês, defensores de William Branham e defensores da mensagem de William Branham, se o mesmo anjo, certo? Se o mesmo anjo que comissionou William Branham se manifestar para você, aparecer para você e falar o seguinte: eu sou o anjo que comissionou William Branham para pregar a mensagem do entardecer, você creria neste anjo? Você crê neste anjo? No mesmo, não estou falando em outro, no mesmo que comissionou William Branham, você crê nele hoje? Eu sei que você vai responder que não crê. E daí você vai dar uma base bíblica. A base que eu acabei de citar. Você não crerá nesse anjo de William Branham se ele aparecer para você, porque você vai dizer o seguinte: eu não creio porque Paulo pregou que se um anjo do céu vir trazer outro evangelho, não é para crer. Você vai dizer assim. Tá, mas William Branham creu. E quando William Branham creu num suposto anjo que lhe trouxe esta comissão, ele fez o quê? Ele quebrou o mandamento de Paulo. Ele quebrou a advertência de Paulo. Certo? É exatamente isso. William Branham quebrou a advertência, o mandamento de Paulo. Mas você crê em William Branham. E se o mesmo anjo que comissionou William Branham vir falar contigo dizendo: eu sou o anjo que comissionou William Branham, você não vai crer. Então veja que a tua fé vai água abaixo. Veja que você está crendo numa hipocrisia. Você entendeu a questão? Tem outra questão. A Bíblia disse que, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes daquela ordem, naquela época, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Veja bem, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes daquela época, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. João Batista não estava no tabernáculo, não estava na igreja, não estava orando. Veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. E João Batista não era uma pessoa denominacional, ele não estava numa igreja, ele não tinha um pastor. Ele estava fora de tudo isso. Eliseu estava fora de tudo isso. Elias estava fora de tudo isso. Agora, William Branham estava envolvidíssimo nessas coisas. E como que a palavra de Deus pode vir a um camarada que está envolvido numa religião? Então, outras razões, mais razões que eu tenho para não crer em William Branham. Entendeu? Porque se ele se autodenominou Elias, Elias não pode passar por isso. Elias não pode concordar com essas coisas. João Batista estava no poder e na virtude de Elias. E Jesus disse que ele era o Elias. Se quereis dar crédito. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus não sabia que haveria essa confusão religiosa nesses final de dias? Nesses dias que estamos vivendo, Jesus sabia. Então, se quiserdes dar crédito, Jesus disse: se quiserdes dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Os discípulos de Cristo entenderam que ele falava de João Batista, mas vocês não entendem. Mas o branhamismo não entende.
Por que não entendem? Porque não tem o Espírito de Cristo. Entendeu? Se a palavra veio a João Batista no deserto, tem mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Que o branamismo diz assim, que as mensagens de William Branham, elas têm um poder vivificador, que elas são Jesus Cristo. Eles dizem que a mensagem é Jesus Cristo. Agora, o que é a mensagem de William Branham? Quando eles falam a mensagem, logo apresenta as revistinhas, os gibizinhos de William Branham. Não, isso não pode dar vida. Nunca uma literatura, um gibizinho pode dar vida para alguém. Só pode produzir uma vida é outra vida. Outra vida é que pode produzir mais vida. A palavra que veio a João Batista no deserto não foi uma literatura, não foi um gibizinho. A palavra que veio a João Batista no deserto da Judéia foi um homem. Foi uma vida em duas pernas, andantes. Chegou lá e disse, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João batizou ele. Foi um homem, foi uma pessoa, uma vida. E somente uma vida pode gerar outra vida. Um caderninho, um gibizinho, uma revistinha, não pode gerar uma vida. Não pode, não, sabe? Sem comentário, gente, sem comentário. E aí, qual foi a vida? Qual foi o homem? Qual foi a palavra em carne humana que chegou e comissionou William Branham? Qual foi a palavra em carne humana que chegou e comissionou William Branham para que a mensagem de William Branham possa produzir mais vidas igual àquela? Se você olhar, quem batizou William Branham foi Roy Davis. Então, a revelação não veio por William Branham, então veio por Roy Davis. E aqui fica mais essa. Mais estes motivos para não crer na mensagem de William Branham e nem nos branhamistas de hoje.